Porque o vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a defender o diálogo com os Estados Unidos para tentar livrar o Brasil das tarifas adicionais anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump nesta semana. O Alckmin disse ainda que as medidas podem acelerar o acordo Mercosul-União Europeia. De Brasília, Luciana Amaral, nossa super repórter, está lá no Palácio do Planalto conosco e nos traz os detalhes. Boa noite, Luciana. Oi, Caio, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW nesta noite de sexta-feira. Olha, Caio, é consenso aqui em Brasília de que, claro, essa guerra tarifária não é boa para ninguém. A ideia, então, é continuar o diálogo com as autoridades americanas. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin bateu bastante nessa tecla de que a ideia, a aposta é em soluções negociadas. É claro, tem aquela possibilidade de entrar com um recurso, um pleito na OMC, Organização Mundial do Comércio, mas nem mesmo diplomatas veem isso como necessariamente a melhor escolha, já que enxergam um esvaziamento da OMC na hora de lidar com controvérsias, com conflitos. E hoje, o vice-presidente também ressaltou que os Estados Unidos têm um superávit em relação ao Brasil na balança comercial, que o Brasil oferece, inclusive, um acesso facilitado à entrada de produtos americanos. Agora, ele também indicou que o governo não pretende usar agora, por exemplo, aquele projeto da reciprocidade econômica que foi aprovada no Congresso Nacional e que agora segue para a sanção do presidente Lula. É claro, não deixa de ser uma carta na manga, para isso que houve a união entre governo e oposição, mas seria só usado, então, em último caso, foi a indicação do Geraldo Alckmin. E aí, em outra frente, ele também realmente falou que toda essa situação pode ser uma aceleração, um caminho para acelerar o acordo Brasil-Mercosul, União Europeia, Mercosul e União Europeia. Ele ressaltou que é preciso assinar logo esse acordo, finalizá-lo o mais rapidamente possível. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Bom, Lígia, no primeiro... Cadê a Lígia? Ali. Ô, Lígia, no primeiro governo Trump, a taxação específica para a China abriu espaço ali para a Ásia, especificamente a China, se consolidar como grande mercado consumidor brasileiro. Agora, é a mesma situação ou há diferenças? Há diferenças porque a guerra ela acaba se intensificando, né? Eu diria que de tempos em tempos, muitos tempos em tempos, a gente tem essas rupturas, né? Então, por exemplo, em 71, a gente teve o Nixon aí anunciando unilateralmente também o fim do padrão ouro para o dólar, né? Então, acho que seria algo semelhante. Nós temos hoje uma estruturação muito mais forte desse movimento de guerra tarifária, muito mais generalista do ponto de vista de aplicação para todo mundo, né? Então, acaba tendo um impacto muito maior. E está todo mundo confuso em relação a isso, então a gente vê todo mundo tentando encontrar o norte e vai variar muito de mercado para mercado, de produto para produto, para a gente conseguir entender as consequências e efeitos dessas tarifas e como o mundo vai se reordenar depois disso. Ô, Lígia, e qual a aposta ali em termos de mercado para o agro? O que é uma oportunidade? A gente tem que ver de alguma maneira positiva ou tem ali alguns desafios? O que esse tarifaço se impõe para o agronegócio brasileiro? Olha, isso depende muito de quem são os nossos concorrentes diretos para determinado produto. Se a gente observar, por exemplo, um dos produtos que nós mais exportamos, né, está num dos principais da pauta exportadora, que é a carne bovina, nós continuaremos extremamente competitivos, apesar da imposição aí dessa tarifa de 10%. Então, só para contextualizar, o Brasil participa de uma cota de 65 mil toneladas, que é uma cota relativamente pequena para o volume que a gente exporta total, e dentro dessa cota o Brasil era isento. Fora da cota, a gente recebia uma tarifação aí de 26,4%. E mesmo assim, no ano passado, nós exportamos 200% acima do volume da cota, ou seja, nós somos muito competitivos mesmo com essa tarifa. Agora a gente precisa entender como que vai ficar essa cota, se vai entrar os 10% dentro da cota isenta ou não, se os 10% serão adicionados aos 26% atualmente. Então, assim, está tudo ainda muito nebuloso,
porque tem tarifas diferentes para diferentes produtos, né? Mas no caso do Brasil, como nós somos a carne mais barata do mundo atualmente, certamente nós seremos ainda competitivos, porque o Brasil levou a tarifa mínima de 10%. Então, certamente, todo mundo vai levar a tarifa mínima de 10% também. Então, nós continuaremos competitivos para esse produto em específico, né? Ô, Thaís, alguns setores do agro aí estão vendo de alguma maneira positiva, mas hoje, principalmente, ontem também teve uma reação grande dos varejistas, né? Uma preocupação quanto à taxa das blusinhas ali, aquela questão toda. Tem um dos dirigentes, inclusive, do varejo, citou a expressão avalanche asiática, né? Com medo desse impacto no varejo brasileiro. Isso aí tem um risco real? Com relação ao agronegócio especificamente, não, mas todo o resto sim. A manufatura, aí a coisa pode pegar, porque o nome do jogo agora vai ser competitividade, vai ser rentabilidade, vai ser quem tem mais força para ocupar espaços que os Estados Unidos vão fechar, né? E o Brasil na manufatura, o Brasil perde. O Brasil não tem essa competitividade, não tem espaço não tem elasticidade para trabalhar preço e sem perder a rentabilidade. Então, há sim uma preocupação enorme, não é só do Brasil, é no mundo inteiro, porque a China, de alguma forma, vai querer espalhar tudo que ela não conseguir entregar para os Estados Unidos. Uma parte disso, como o Lorival disse no bloco passado, e não é de agora, já faz alguns anos que a China vem tentando transformar o chinês no seu próprio consumidor, né? Porque a China sempre foi, nesse boom de explosão dela como manufatura do mundo, ela tirou os chineses da pobreza sem dar a eles a possibilidade de consumirem e fazerem parte desse novo mundo. Já na quebra do setor financeiro lá, a partir de 2008, 2010, ela começa a fazer essa mudança. Com a guerra tarifária, primeira guerra tarifária com o Trump, ela acelera esse processo e agora ela é praticamente obrigada a fazer isso. Então, alguma compensação pode vir de uma absorção doméstica, como a gente diz, ou de uma absorção interna da China, mas esse medo é um medo real e pode realmente acontecer, o que, tragicamente, acaba levando os outros países a entrarem na mesma onda e colocarem as barreiras cada vez mais para cima, né? Para se proteger dessa avalanche. Ô Lorival, o Alckmin hoje falou do fechamento do acordo, né? Mercosul-União Europeia, ampliou a possibilidade, de fato? Sim, ampliou. Eu conversei com fontes europeias que falaram disso, sim, do interesse de convencer, né, os mais resistentes, como os franceses, por exemplo, da importância estratégica de dar essa resposta para os Estados Unidos, né, de que a Europa tem alternativas, né, busca se movimentar e não é tão dependente assim dos Estados Unidos. É lógico que o Mercosul não compensa perdas de mercado americano, mas seriam sinais políticos, né, de movimentação da Europa, assim como pode haver também, e está havendo já com relação ao Canadá, com relação ao Reino Unido, né, que se retirou da União Europeia, com relação à própria China. Então, a União Europeia está procurando essa movimentação, mas a gente sabe que as resistências, né, entre os produtores agrícolas de alguns países europeus são muito fortes e a Europa também está com outros problemas, né? Tá resolvendo a questão da defesa, né? De ter perdido o guarda-chuva militar americano, enfim, tem muitas discussões, existe toda essa ascensão do nacionalismo na França, na própria Alemanha, enfim, tem muitas coisas na cabeça dos europeus e essa questão do acordo com o Mercosul envolve isso, porque os ultranacionalistas, por exemplo, a Marine Le Pen, esse grupo lá na França, eles têm como base esse setor agrícola protecionista e tal, como parte do seu nacionalismo. Então, qualquer movimento, neste momento, que desperte ânimos nacionalistas contra o governo atual do Macron seriam ruins. Então, é uma dança bastante difícil de fazer, mas a discussão existe, sim.
Lígia, você colocou na sua primeira resposta ou na segunda a questão de depende do setor, né? Depende da commodity, né? Cada caso vai ser um caso, porque são muitos países envolvidos e muitas taxas envolvidas. E especificamente no caso do etanol brasileiro, que está sendo a grande demanda, né, colocada na mesa pelos americanos, né? Pela Casa Branca, dá para ter alguma aposta de que solução essa negociação vai se dar daqui em diante com o governo americano e o que o setor espera também? Eu não tenho muitas esperanças de que isso seja flexibilizado. Eu entendo que eles colocaram de uma forma muito clara, colocaram uma lista ali, então seria interessante talvez a gente tentar o diálogo, isso seria bom, mas eu não vejo uma flexibilização muito provável se não houver uma flexibilização do lado de cá também. E aí a gente está falando de um produto bastante importante aqui, inclusive para a nossa agroindústria. Então, eu entendo que teria que colocar as cartas na mesa e negociar. Por outro lado, Caio, eu entendo assim, de uma forma também generalista, mas que o Trump fica com cara de que ele colocou na mesa, de fato, para negociar, para receber contrapropostas, né? Eu entendo que ele está esperando o telefone tocar lá para ver onde que a gente consegue se ajustar. E aí que eu acho que estão justamente as oportunidades, né? Mas eu acho que teria que ser um toma lá da cá. Não seria algo que seria flexibilizado somente para a indústria brasileira de etanol, que, por sinal, continua muito competitiva também. E quais pontos ali, ou quais produtos que você acha que nós, pelo menos, ou pelo menos colocar na mesa com os americanos para entrar em uma negociação, Lígia, tendo em vista a nossa realidade da agricultura? Olha, tem uma carta na manga muito grande, por exemplo, que é o café, né? Falando de produtos agrícolas em especial, produtos agropecuários. Porque os Estados Unidos eles não têm muito para onde fugir na hora de importar o café, né? Então, o Brasil é o principal fornecedor, então esse seria um produto interessante para se colocar na mesa ali e debater. Outro muito interessante é o próprio suco de laranja e celulose, né? A gente também exporta muita madeira para eles. Então, o suco de laranja também é muito concentrado aqui no Brasil. Seria bastante interessante colocar esses produtos que têm uma participação maior do Brasil nas importações norte-americanas, uma dependência, portanto, maior, onde estaria o nosso maior poder de barganha, portanto.